Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Meus irmãos, preguei sexta-feira sobre Jonatas. Ele estava vivendo uma opressão. Não somente ele, mas o povo de Deus ali também. E era necessário tomar uma decisão. Eles estavam só em oração. E assim Deus fala contigo nesta manhã. Devemos orar sim. Às vezes devemos esperar ali a resposta de Deus, sim. Mas tem hora que Deus, dependendo da situação, é necessário você tomar uma decisão. Jonatas, ele resolveu encarar o seu adversário. E ele chamou assim o seu escudeiro. Você vai junto comigo? Sim, mas ele não avisou o seu pai. Aqui Deus já está falando contigo. Tem coisas que não adianta você falar para uma pessoa que não tem fé. Porque às vezes você vai falar para essa pessoa que não tem fé, não crê no nosso Deus Todo-Poderoso. Essa pessoa vai começar a falar coisas negativas para você. Não vai dar certo. Não, isso não vai para frente. E isso vai fazer você parar. E a opressão só vai aumentar na sua vida. É bom, sempre é bom você assim desabafar, sabe, com aquelas pessoas que estão cheias de fé. Para andar com Cristo você tem que ser louco, sim ou não? Sim ou não, minha gente? Acreditar mesmo, porque nada para Deus é impossível. Mas a palavra também fala que nada é impossível para aqueles que crêem também. E às vezes, por exemplo, você pode se deparar em uma situação que você fala: meu, é impossível Deus mudar essa vida. E eu falo assim, cada um vive assim uma batalha. Tem pessoas que vivem batalha assim para respirar, para ter saúde, para lutando pela vida. É uma batalha. Tem pessoas que estão lutando ali, a batalha é o casamento. Sabe, às vezes tem pessoas que estão lutando assim por uma libertação. E não adianta apenas você ficar parado, orando, né? Igual Deus falou para Moisés: Moisés, porque o povo clama a mim, manda eles marchar. Tem horas que você vai ter que marchar mesmo. Problema no casamento. Adianta só a pessoa ficar orando longe do caminho do Senhor? Sim ou não, minha gente? Não. Por quê? Quando a pessoa começa a buscar o Senhor, Deus começa a dar estratégias, ensinar às vezes aquela pessoa a ser uma boa esposa, ou um bom esposo também, ali dentro do seu lar, um bom filho, um bom irmão. Deus, ele vai começar a dar estratégia. Não é apenas orar. Deus muda o ciclano. Às vezes Deus quer mudar você em primeiro lugar. E Jonatas, ele toma essa decisão. Ele convida o escudeiro. Vai junto comigo, escudeiro. Sim ou não? Tá cheio de fé aí? Você tá me colocando medo aí. Deixa eu ver uma outra aqui. Você vai junto comigo, escudeiro? Você. Deixa eu ver essa aqui. Vai junto comigo, escudeiro. Então, você precisa de pessoas. Ainda mais, meus irmãos, aprenda isso. Ainda mais para você andar na fé. Assim, igual Paulo, combater um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. É necessário você ter essas pessoas que vão te levantar. Não, meu irmão, você não pode desistir. Continua firme, meu irmão. Sabe, se Deus não te der o que você não está pedindo, meu irmão, o que importa é o que Ele vai te dar. Quando Ele voltar, a paz, o sossego. Mas não desista, continua insistindo. Você vê que Jesus Cristo, Ele sempre separava os discípulos em dois. Por quê, meus irmãos? Para um fortalecer o outro. Posso deixar o Espírito Santo me usar aqui, sim ou não? Ô esposo, tem esposa aí? Deixa sua mulher andar sozinha na fé, não. Quem está entendendo, diga amém.
não deixe o seu esposo andar sozinho na fé, não deixa. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Às vezes, por exemplo, pastor, eu não tenho nem esposo nem esposo. Arruma uma amizade dentro da igreja ali, sabe, que vai te ajudar. Quando você faltar, essa pessoa vai sentir sua falta, vai começar a perguntar: você viu o ciclano de tal? Você viu o ciclano de tal? Você viu? Você sabe por que não veio? Não, vou mandar uma mensagem lá. Aí do nada você pensa que ninguém se importa com você, mas essa pessoa manda uma mensagem para você: fala, fulana, fulana, senti sua falta lá. Você sentiu mesmo? Eu sou mentiroso agora, fulana? Eu sou cristão, não posso mentir. Senti sua falta mesmo. Você pode até falar para essa pessoa que te ligou: não, tá tudo bem, não, tranquilo, sexta-feira eu posso te ver lá na igreja. Não, se você não for, no domingo eu posso te ver lá na igreja. Eu preciso te falar algo, fala agora. Não, é só lá na igreja. Essa pessoa vai sempre arrumar uma estratégia para estar te trazendo para Deus. Além disso, quando terminar ali essa ligação ou essa visita, essa pessoa vai fazer igual Maria. Jesus, acabou o vinho representa alegria. Eu fui lá. A pessoa pode ter tentado ali me enganar, mas eu senti. Fortalece ela agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E Jonatas, ele vai para a guerra. Igual diz, cada um tem sua batalha, meu irmão. Cada um tem sua batalha. Qual é a sua batalha? Mas será que você está usando as ferramentas corretas? Cadê a sua fé? Jonatas falou assim: não, vamos, Deus vai estar junto com a gente. Ele não falou lá para o seu pai por conta do medo daquele povo. E o medo tira muitas pessoas da presença de Deus, porque uma pessoa medrosa, ela não faz renúncia. Uma pessoa medrosa, ela não faz renúncia, ela tem medo. Às vezes a pessoa medrosa, ela está trabalhando num lugar que ela sabe que Deus não se agrada, sabe, mas é medrosa. Eu não vou fazer a renúncia, não, que pode faltar o pão. Deus, eu posso me prejudicar. É uma pessoa medrosa. Uma pessoa medrosa. Deus, ele trabalha com pessoas que têm coragem. Pode ter aquele friozinho na barriga, sim, mas enfrenta ali, enfrenta os obstáculos, sabe, enfrenta obstáculos. Eu falo isso até mesmo em ministério também. Assim, o medo trava muitas pessoas, às vezes, de se comunicar, de deixar Deus usar. Eu falo que eu senti isso. O irmão Anderson, ele foi lá para o monte e falou: não, pastor, eu não vou dar meu testemunho. Vai gravar? Eu não vou dar meu testemunho, não. Falei: calma, irmão Anderson, calma. Mas quando chegou lá, né, irmão Anderson? O irmão Anderson soltou um testemunho maravilhoso. Foi ou não foi? Mas sentiu medo na barriga, sim ou não? Não veio medinho? A timidez, né, entrava. Mas mesmo assim, quando ele contou ali o testemunho, ele engatou a primeira, depois eu falei: meu, já está na quinta já. Tremendo. E eu falo assim, medo, a timidez estava me travando também. Às vezes eu subia no altar assim, parecia aqueles bonequinhos de carro, sabe, que fica tremendo. Rapaz, Senhor, tudo bem, meus irmãos? Né? Mas Deus foi tirando, mas eu me coloquei na posição, né? Então, se você quer enfrentar mesmo os Golias, os filisteus, que é o inimigo, né? Você precisa ter esta coragem. Pode sentir um pouquinho de medo, sim, mas a coragem tem que ser maior. Não, eu vou conseguir. E eles tiveram uma grande vitória. Eles pediram um sinal. O sinal, Deus deu a vitória para eles no sinal. E eles vão para a guerra. Enquanto Jonatas estava na frente, o seu escudeiro estava atrás, assim, ferindo. Eles mataram assim 20 homens dos filisteus. Mas existia um exército. Foi aonde que Deus agiu.
Igual eu falo assim, ó, tem muitas coisas, meus irmãos, que Deus, Ele irá fazer, mas através da sua atitude, através da sua posição ali. Tem muitas coisas que Deus irá fazer, mas se você se colocar na posição, aí você vai ver o que Deus irá fazer. As coisas possíveis, quem vai fazer é você. Entenda isso. Você vê que os filisteus estavam oprimindo eles, mas Jonatas, ele tomou uma decisão: eu vou. E ele foi na fé. E as coisas impossíveis, aí foi Deus. Porque existia um exército muito grande contra duas pessoas. E Jonatas, ele fala uma palavra bem forte em 1 Samuel capítulo 14, no versículo 6. Ele fala assim: Deus é Deus com muitos e também será Deus com poucos. Você entende? Você pode ter vitórias com muitos, mas também você pode ter vitória com poucos, igual Jonatas, com duas pessoas. Ou às vezes somente você na fé. Não tem ninguém, pastor, somente eu. É igual o caso de Jairo. Jairo deixou lá: ninguém vai comigo, não, eu vou sozinho, não tem mais jeito, não, eu vou buscar o Senhor Jesus. E saiu na fé, e ele teve a vitória. Isso é fé. Tudo é possível aqueles que crerem também, né? Você vê que a mulher do fluxo de sangue também saiu na fé. E olha, impedimento vai ter, meu irmão. Se teve impedimento ali para Jairo, teve impedimento ali para a mulher do fluxo de sangue, que muitas pessoas estavam querendo a sua vitória. Mas o que você está disposto a passar para receber a sua vitória? O que você está disposto a enfrentar? Glória a Deus. E ó, o tema da mensagem hoje: que tipo de crente você é? Ou que tipo de crente você vai ser? Amém. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios. Posso pôr esse fundinho? Tá bom demais. Você está cada dia melhor. Mas assim, você quer não é? Atrás de Deus, então. Quando você está ligado aqui, eu falo assim. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Não, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante. Deixa eu ver esse daí, é um outro, um pouquinho maior. Não, eu comprei um menor de 3 metros. Aqui, estava aqui. Aí tranquilo, depois o irmão faz ali para mim, se não achar. Até esse pequenininho vai dar, guerreiro. Eu creio que sim. Esse pequenininho dá. Todos acharam? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ela. Porém cada um veja como está edificando. Amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada. Entenda isso. Eu estou aqui por conta da misericórdia de Deus. A graça, Ele me escolheu. E me escolheu para pregar a palavra dEle. Para pregar a palavra dEle. Então, do mesmo modo que
Paulo está falando aqui, eu falo com os irmãos, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como está edificando. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo, não há outro fundamento, só tem esse fundamento que é o que? Jesus Cristo. Versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, que o significado é capim, seco, ou palha, manifesta, presta bem atenção nisso aqui, ó. Versículo 13: manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Amém? Até aqui, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, queremos ouvir somente o Senhor falar nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus Todo-Poderoso, queremos ouvir somente o Senhor falar nos nossos corações. Enquanto nós estamos Te ouvindo, opera as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Cura, liberta dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual. Em nome do Senhor Jesus, declaramos: eu e minha família serviremos ao Senhor. Vai quebrantando, Pai, o coração, igual a Tua serva relatou, que a Tua palavra, Pai, que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, no mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, aqui Paulo, ele fala de um fundamento que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas no versículo 12, ele vai dizer: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Quando ele fala o próprio fogo aprovará, ele está querendo dizer assim: a pressão vai revelar o que você é, que tipo de crente você é. E isso você só vai perceber vivendo assim, cada dia, você vai reparando assim, que tipo de crente você é. E eu gosto das colocações que ele faz. Eu vou começar com palha. E ele fala do fogo. A palha, ela queima fácil, sim ou não? Quando fala passar pelo fogo, ele está falando de pressão, por conta da palavra. É um modo que ele usa para falar. Então, a palha, quando passa pelo fogo, o que acontece com ela? Ela some. Assim também, quantas pessoas você não já encontrou assim na igreja? Às vezes, por exemplo, você conhecia na época do mundo, e sem querer ali, vocês se encontraram dentro da igreja. Você fala assim: ô fulano, você aqui, glória a Deus. Aí o irmão: oh, glória a Deus, né? E oh, bacana. Às vezes você até vê essa pessoa entregando a vida para Jesus, aceitando Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno seu Salvador. Mas quando vem o fogo, quando vem a pressão ou a primeira tempestade, você fala: cadê o fulano de tal? É uma palha.
Você entende? Quem consegue pegar? É uma palha. É uma palha. Assim, a gente acaba vendo na vida de outras pessoas. Quem já viu pessoas assim? Quem conheceu pessoas assim já? Erga a mão, erga a mão. Que você viu na igreja e depois você não viu mais. Sumiu. Sumiu. E eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Assim, prestando atenção em vocês mesmos. Porque às vezes podemos ser uma palha. É questão de tempo. Enquanto o fogo não vem, é um glória a Deus. Vai ter festa na igreja, glória a Deus. Mas quando o fogo vier, a pressão vier, é onde que a gente vê que tipo de crente a gente é, ou que tipo de crente você vai se tornar. Tem muitas pessoas que às vezes está até nos assistindo, vai nos assistir, fala assim: vixe, pastor, eu sou a palha mesmo, não estou na igreja não estou na igreja não, passei por uma pressão que não aguentei não aguentei. Eu gosto depois da colocação que ele faz, porque a palha, ela pega fogo muito rápido, sim ou não? É rápido. Então é aquelas pessoas que é rapidinho. Olha, eu quero que você não olhe para as pessoas que estão do seu lado agora não. Fala assim: ei, que tipo de crente? Eu quero que você olhe para você mesmo. Sabe? Eu quero que você olhe para você mesmo. Que tipo de crente eu vou ser? Porque as pessoas pensam que servir Cristo é maravilha, é festa. Sim, tem festas. Mas eu quero ser sincero, vai ter mais provações no seu dia, às vezes com você mesmo. Você mesmo, é ninguém não, é você mesmo. Do que festas. Vai ter mais provações do que festa. Então a palha, a primeira tempestade, meu irmão, a primeira pressãozinha já esquece. E você vai ficar perguntando, não, assim, sempre ficar arrumando desculpinha. Fala assim: não, eu me afastei um pouquinho, mas depois eu volto. Não, é palha. Palha não queimou, esquece. A outra colocação que ele faz do feno, que quer dizer cupim seco. Passou pelo fogo, o que acontece com capim seco? O que acontece? Passou pelo fogo, o que acontece? Fumaça. E some também, sim ou não? Evapora. Eu falo assim que esse do capim, ele até chega na segunda tempestade. Mas não passa da segunda tempestade. Ele passou da primeira, mas da segunda não passa. O fogo ali vai provar que tipo de crente ele é. Assim também, meus irmãos, a questão de tempo. Assim, cair, por exemplo, você vai provar tanto para mim, e assim também eu vou provar para os irmãos que tipo de crente eu sou, e assim os irmãos para mim. É o tempo. É quando vinha a pressão que a gente vai identificar. Às vezes, por exemplo, vai estar conversando, fulano de tal era palha. Quem entende? Quem consegue compreender? Ciclano de tal, aquele ali já era capim, aguentou um pouquinho. E a outra colocação que ele faz, ele coloca a madeira. A madeira, ela consegue enfrentar as duas tempestades, tanto a primeira como a segunda. Ela passa pelo fogo ali. Tanto na primeira passou a madeira, aguentou a pressão. Aí passou pela segunda tempestade, pelo fogo, aguentou. Mas é o que, minha gente? É o que? Madeira é o que? É madeira. Madeira não vai queimar. É questão de tempo, meu. É questão de tempo.
crente madeira, você não pode falar nada para o crente madeira. O crente madeira, o problema não está nele, está nas religiões. Ele não para em religião. E cada religião que ele entra, o fulano de tal, o pastor lá era errado, fulano de tal errado, ele é o sempre certo. Esse é o crente madeira. Porque o evangelho, ele veio para nos confrontar. E o crente madeira, meu irmão e minha irmã, ele não aceita ser confrontado. Ele vai continuar ali na tese dele. Ele não vai querer nascer de novo. Então qualquer coisinha assim, ele até suporta. Ele anda na igreja, é questão de tempo, assim, passa a primeira tempestade tranquilo, tá tranquilo. A segunda, mas assim, você pode ter certeza que com o tempo ele foi queimado. Quem está conseguindo entender? É isso que Paulo está falando. Que tipo de crente você vai ser? E ó, depois ele fala de pedras preciosas. Ele deixa bem claro, pedras preciosas. Ele está querendo dizer que não é qualquer pedra. Qualquer pedra você encontra em qualquer lugar. Qualquer lugar, mas as pedras preciosas, diamante, você acha em qualquer lugar? Assim ele está falando, crente também, crente mesmo, crente mesmo, crente mesmo, que consegue passar pelo fogo. É difícil você achar. Porque, por exemplo, quando ele fala de uma pérola, uma pedra preciosa, a pedra preciosa, se vocês estudar, você vai ver que ela é formada através de pressão, através de fogo. Uma pedra preciosa. Você vê que os vulcões ali, eles têm costume de soltar muitas pedras preciosas. Por isso que é difícil você achar, que ela é feita no meio de pressão. Mas ela é o que? Preciosa. Assim Paulo está falando, e você vai ser uma pedra preciosa? Você vai aceitar pressão? Ou é palha? Ou você é capim? Ou você será madeira? Ou você será uma pedra preciosa diante de Deus? Você aceita pressão, sabe? Você aceita ali passar, meu irmão, por sofrimentos mesmo. O evangelho é sofrimento. Viva o evangelho, viva ele, só para você ver. Sabe, você vai sentir ali o amor por Cristo, e você vai conseguir passar por cada provação. E eu gosto as colocações que ele vai fazendo, mais e mais. Ele fala da prata e ouro. O ouro, sabemos que quanto mais ele passa pelo fogo, mais ele é o que, minha gente? Quem sabe? Mais ele é o que? Purificado. Mas ele é valioso. E você está disposto a ser ouro, meu irmão? Você está disposto? Porque eu falo, meu irmão, olha para você mesmo. Às vezes fala assim, ó, meu maior inimigo sou eu mesmo. É você mesmo, não é as outras pessoas. É a gente mesmo que às vezes fica colocando, sabe, desculpa. É a gente mesmo que às vezes fica colocando obstáculos para viver o melhor. E para viver o melhor, olha, é necessário você passar pelo fogo. Passar pelo fogo, olha. Aqui é Paulo dizendo, mas Pedro, ele vai dizer também, olha aqui, 1 Pedro. Vou pedir para o irmão, você me ajuda, guerreiro, fazendo um favor? E isso que eu estou dizendo, meus irmãos, é um evangelho puro. Jesus Cristo mesmo falou que não iria ser fácil. Queríamos passar por
pressões. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 3, guerreiro, olha como ele já começa dizendo: louvemos a Deus. Estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Não é isso que ele vai declarando? Versículo 3: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Qual foi a misericórdia de Deus, meu irmão? A misericórdia de Deus foi Ele se revelar para você. Foi Ele te convencer, você é um pecador, e você declarar: eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. Essa é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. É Ele mostrar qual é o plano dele para a sua vida. Mas para você saber, entenda isso, é necessário você passar por um processo de purificação. Sabe, purificação, às vezes é dinheiro, às vezes é algo, não sei. Ele vai tirando. Ele quer que você seja limpo. E para isso é necessário você passar pelo fogo. É necessário você passar por uma aprovação. Isso. Louvemos ao Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Ele nos deu uma nova vida através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho. Quem consegue entender isso? Seja feita a tua vontade. Como é a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso? A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E você conhece, meu irmão, qual que é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você sabe. É que amemos Ele sobre todas as coisas. Em primeiro lugar. Que lugar Deus está no seu coração? Que lugar Deus está na sua vida? Você entendeu? Porque às vezes muitas pessoas dentro da igreja podem até se achar sendo ouro, mas aos olhos de Deus, Deus fala assim: não, é do seu jeito, não do meu jeito. Você conhece a minha palavra, e é do seu jeito, sabendo o meu jeito. E é palha. Quando vem o fogo, assim já queima, mas continua sendo queimado dentro da igreja. Mas não fazendo a vontade de Deus. Quem consegue entender isso? Tem muitas pessoas que vai passar dentro da igreja e naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca aceitou ser passado pelo fogo. Quem consegue entender isso? Quando o fogo vinha, se esquivava. Não, aqui é ligeiro, é sabonete, ninguém consegue pegar quando cai no chão. Por isso que ele vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amar a Deus, meu irmão, todo mundo ama. Eu quero ver temer. Temer é quando você se torna submissa a Ele. Isso é temer. Eu vou fazer porque, olha aqui, eu te amo, e quem ama teme. Tem muitas pessoas que falam que ama, eu falo para todo mundo. Fala que ama, ama nada. Tem filho que não ama o pai, fala que ama, mas não ama. Pode até amar, mas não teme. Tem marido que fala que ama a esposa, mas trai. Tem esposa que fala que ama o marido, mas trai, mas não larga, ama. Mas tem pessoas que temem, pessoas que às vezes não amam ali o esposo, né? Mas fala assim: mas eu não te traio. Isso é caráter. Tem pessoas que falam assim: eu não amo minha esposa, mas eu não te traio. Isso é caráter. Isso é caráter, né? Então entenda uma coisa, meus irmãos: temer é uma coisa, amar é outra. E muitas pessoas não falam assim: eu amo Deus, sim ou não? E passou 10 minutinhos, já está cometendo as coisas erradas. Agora quem teme não. Quem teme não. Quem teme mesmo assim, fala assim: não, eu vou viver a minha renúncia. Eu vou lutar comigo mesmo, mas eu vou fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Então entenda aqui, versículo 4 agora. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Que Deus guarda
para o seu povo as ricas bênçãos que Deus guarda. Que bênçãos são essas, minha gente? Aquilo que os olhos não viram. A Nova Jerusalém. Mas para isso é necessário ter fé, meus irmãos. É necessário buscar a santidade, sabe, se desprender das coisas terrenas, não ficar andando ansioso. Jesus mesmo diz assim, ó, não se preocupa com o trabalho, assim, com o que vocês vão de comer, com o que vocês vão de, assim, se vestir, sabe? Ele está falando para você não se preocupar com isso, se preocupar com as coisas do céu. E muitas pessoas se preocupam, eu vou estudar, se preocupa com as coisas que, sabe, é importante sim, mas em primeiro lugar é Deus, meu irmão. Sabe, olha, eu falo assim, através do Espírito Santo, meu irmão, através do Evangelho, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Dói o coração quando a pessoa tem uma oportunidade de estar na casa de Deus, de estar buscando ali o conhecimento de Deus, e não vem, sabendo que tem pessoas que estão sem pernas, estão passando, sabe, lutando pela vida, falando, se eu tivesse essa oportunidade, eu abraçaria, mas eu não consigo. Olha, eu pastoreei uma mulher que tinha já uns 75 anos. Ela vinha de cadeira de roda, meu irmão, para a igreja. Ela não faltava, ela doente, ela cansou de vir doente para a igreja. Doente. Eu fui fazer o fúnebre dela, mas foi prazeroso, porque eu vi aquela mulher, nenhum momento ela deixava de cultuar. Ela não perdia nenhum dia, meu irmão. Ela não vinha só de quarta-feira, ela não vinha só de sexta-feira, ela não vinha só de domingo. Para ela não havia impedimento. E às vezes o impedimento quem coloca é as pessoas. As pessoas. É as pessoas que colocam o impedimento para elas mesmas. O impedimento que coloca é tropeço diante de Deus, porque está perdendo ali de ter a presença de Deus. E Deus vê. Deus vê. Então, ó, pega isso, meus irmãos, teme a Deus. Tem pessoas que estão trabalhando, pastor, eu estou trabalhando. Deus entende. Mas sabe, Deus também dói no coração quando a pessoa tem a oportunidade de ouvir as pregações e não ouve as pregações aqui da igreja. Eu vejo pessoas em outro ministério do Rio de Janeiro, sabe, de outros lugares, mandando mensagem para mim. Fala assim, olha, eu não te conheço, mas os seus ensinamentos são tremendos, sabe? E pessoas dentro da igreja assim não ouvindo. Meu irmão, aqui nós passamos ensinamentos. Ensinamentos não é apenas para ouvir, é para você colocar em prática. Porque se você apenas ouve e não coloca em prática, me desculpa, lá no céu você não vai entrar não. Estou falando a verdade ou a mentira, igreja? Sim, eu estou falando a verdade ou a mentira? Então vai desprendendo, vai se despindo de você mesmo, sabe, do seu pecado, sabe, do seu erro de andar longe da presença de Deus. Porque, por exemplo, se você tem a oportunidade de não vir na presença de Deus, me desculpa, você está sendo um Adão, está no pecado. Quem está no pecado não consegue andar na presença, sempre vai ter um impedimento, fica se escondendo. Agora, quando você começa a buscar o Senhor, aí eu falo, aí você está na luz. Você consegue entender? Então entenda isso. Tem pessoas que eu sei que está trabalhando e não pode mesmo, mas não deixa de ouvir as pregações, os ensinamentos. Tem pessoas, meu irmão, que está na igreja e sabe que tem que descer as águas e não desce. Está de brincadeira com o evangelho. Você entendeu? E não desce as águas. A Bíblia fala, batismo, não tem batismo de criança. Não tem, na Bíblia não tem. Você vai procurar, a Bíblia é clara. Batismo de adulto, mas a pessoa sempre coloca um impedimento. Amém? Olha aqui, vamos aqui. Pode ser. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Meus irmãos, eu estou falando para o bem. Não pensa que apenas você descer as águas, vir no dia na igreja quando você quer, que você está agradando a Deus, né?
Não pensa isso. Isso, o coração é enganoso. O coração é enganoso, meus irmãos. E olha, eu falo, meu irmão, eu coloco à disposição dos irmãos. Pastor, pode vir me buscar? Eu vou buscar, meu irmão. Eu vou de coração mesmo. Eu vou de coração aberto. Pastor, me leva embora. Não precisa nem pedir, eu mesmo ofereço. Eu te levo embora, meu irmão. Sabe, eu te levo embora. Assim, para você ser cheio mesmo. Ser cheio mesmo, entender assim, que é um amor. Você entendeu? E olha aqui agora no versículo 5. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. O que é a fé? A fé é isso que eu estou falando, é renúncia. É buscar algo novo de Deus. Quem consegue entender, meus irmãos? Eu falo assim, pastor, mas às vezes eu estou cansado. Você está cansado para ir trabalhar, sim ou não? Às vezes, sim ou não? Às vezes você não vai trabalhar cansado. Pastor, está chovendo. Quando está chovendo, você não vai trabalhar na chuva, não? Se você não ir, o que o homem vai falar para você? Você fica nesse serviço? Sim ou não? Você acha que com Deus, meu irmão, se você teme um homem, não vai temer a Deus? Teme a Deus, meu irmão. Teme a Deus, que Deus, se você ser mandado embora, Ele é fiel para te colocar em um outro emprego melhor. Mas teme a Ele, é a sua salvação. Eu não estou aqui para brincar de evangelinho, não, de alimentar com leitinho, não. Você tem que comer mocotó, acordar, porque o diabo ele está levando muitas pessoas para o inferno por conta, você é a menina dos olhos de Deus. Vai nisso daí, vai nessa. A menina dos olhos de Deus são aqueles que se colocam à disposição dele. Esses são esses que fazem a renúncia, que passam pelo fogo mesmo, sabe? Às vezes o fogo, não vou falar que as outras pessoas não, às vezes o fogo está dentro de você. Você ainda não viveu as outras pessoas. Você ainda não viveu as outras pessoas. Quando você começar a viver a pressão das outras pessoas, aí você vai ser mais purificado. Então entenda assim, olha agora o que ele vai falar no versículo 6. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Às vezes isso, assim, é um momento de você ficar triste. Estou triste com essa palavra aí, pastor. Estou triste. Mas quem quer se alegrar na presença do nosso Deus naquele dia, meu irmão? Quem quer se alegrar na presença do nosso Deus naquele dia? Aqui é tudo passageiro, aqui é tudo ilusão, é prazeres momentâneos. Sabe, que Deus ele permite você viver. Mas o que Ele tem para te dar é melhor. Mas para isso é necessário você se despir. Se despir. Olha aqui no versículo 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Meus irmãos, teve uma irmã que colocou até um vídeo lá no Facebook. Assim, eu não sou muito fã. Às vezes fala assim, não coloca pregações não, sabe, porque tem pessoas que não têm noção. Coloca cada pastor lá, que pela misericórdia de Deus eu prefiro já proibir, né? Mas tem pessoas que não, coloca os pastores lá, que eu falo, não, isso é gente boa mesmo, né? Mas tem pessoas que não. E daqui a pouco vai estar colocando lá, posso falar o nome do pastor assim ou não? Posso sim ou não? Eu vou falar assim. Edir Macedo lá, falou, misericórdia, né? Vai colocar outros pastores lá que eu não creio no evangelho deles, não, é da prosperidade. Você entendeu? Mas a irmã colocou lá uma pregação, assim, praticamente foi um teatro aquilo ali, né? Um pastor representando Jesus e chamando o cara lá, e aí missionário, tudo bem? Eu missionário?
você era para ser um missionário, né? Mas você, sabe, nunca fez a renúncia, meu irmão. Nunca abraçou a minha obra. Sabe o que Deus quer colocar na sua mão? A obra dele. Sabe, aquilo que ele tem valioso aqui na terra, que é a obra dele, que são almas. Você vê que ele amou tanto o mundo, que é o pecado, que ele deu o seu filho, e ele separou discípulos. Olha, Pedro, cuida aqui, cuida para mim. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é valioso para mim, Pedro. É valioso essas almas. É valioso. Assim também, meus irmãos, porque Pedro já foi, Pedro cumpriu a missão dele. Agora Deus quer colocar na sua mão. Mas do mesmo modo, entenda isso, que para você ser um médico, você tem que passar por um estudo. Assim também é na presença de Deus. Ele precisa te preparar, para você não ficar pregando um evangelinho assim de palha, não, meu irmão. Sabe, pregar um evangelho de ouro. Pregar um evangelho de ouro. Então, ó, aqui no versículo 7, novamente, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha aqui, ó. E é ele, meu irmão. Às vezes, por exemplo, as sessões, elas são provadas através da palavra dele mesmo. Não é o homem. Não é o homem. É ele usando a vida do servo para falar. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Hebreus capítulo 12. Eu gosto, tem umas versões. E ó, as pessoas têm que perder esse costume de ficar, é um homem. Não, você tem que ler a palavra, para você entender que é Deus que fala contigo. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha aqui. Às vezes é uma pressão, direto, assim, Deus me corrigindo. Mas quem é filho de Deus aqui, sim ou não? Tem bastante gente que é filho de Deus, todo mundo, oh, glória a Deus. Então assim, sempre vai aceitar assim as disciplinas de Deus. Olha aqui no versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha aqui, aquele que não aceita a disciplina é bastardo. Às vezes pode ter muitas pessoas dentro de igreja, meu irmão, que é bastardo, não é filho, não aceita ser pastoreado. Você entendeu? Através da palavra. Olha aqui no versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Versículo 10, pois eles não corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto da justiça. Então, ó, a disciplina, no momento, assim, na hora que está sendo efetuada, não é momento de alegria. Uma pessoa, quando ela está sendo corrigida, às vezes, por exemplo, ela fica comigo, fica, sim ou não? Não gostei não. Fica magoada. Mas depois é motivo de alegria. Se a pessoa ouve e fala assim, meu, eu errei mesmo, eu vou mudar, eu vou procurar estar me aperfeiçoando,
falo que um tempo é motivo de alegria. Eu falo assim, chega uma hora, meus irmãos, que a palavra, ela já não nos atinge. Eu falo muito isso aí. Chega uma hora que ela não nos atinge, porque às vezes a pregação vai ser mencionada, aí a pessoa vai falar, eu estou tranquilo. Eu vou colocar um exemplo, posso usar vocês aqui, sim ou não? Vai colocar um exemplo? Vou colocar o caso da Fran e do Igor. Eu preguei sobre fornicação, foi Fran? Na hora ali, não chegou um confronto em você? Eu disse, essa palavra foi pesada, mas eu quero arrumar a minha vida. O que ela fez? Ela arrumou. Agora eu falar de fornicação, vai te atingir, Fran? Não, você fala, não, estou tranquilo. Mas enquanto a pessoa estiver no pecado, a palavra vai bater, meu irmão. E a palavra vem para bater mesmo. Para bater mesmo. Isso é uma forma de passar por pressão. E às vezes a pessoa não aguenta. Igual se eu falar de masturbação, a pessoa que está na masturbação fala assim, pastor, de novo. Aí, você entendeu? Mas a pessoa que não pode falar, pastor, não tem problema com isso não. Você entendeu? Então é isso que ele está falando. Mas quando a gente coloca em prática, olha, sabemos que Pedro passou por pressão, sim ou não, minha gente? Sim ou não? Jesus Cristo fala para os discípulos, entra dentro do barco e vocês vão passar por outro lado. Surgiu uma tempestade ali, foi uma pressão. Pedro saiu do barco. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que, igual se tem, foi palha. E entenda uma coisa, o que aconteceu com Pedro serve de exemplos, assim, para as pessoas se tornarem até mesmo uma pedra preciosa, ou prata, ou ouro, que tem muito valor quando passa no fogo. E às vezes essa pessoa saiu do barco, Deus está me usando para falar assim, Pedro, volta para dentro do barco. Pressão você vai viver diariamente, estando na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Pessoas que não estão na igreja, meu irmão, vivem pressão também, sim ou não? Mas quando você começa a andar na presença de Deus, a pressão vem mais forte. Sabe por quê? Porque é Deus lapidando a gente. Isso incomoda a gente deixar os nossos costumes. Você entendeu? A velha criatura é Deus. É igual um vaso. Quando você começa ali, você aperta o vaso, sim ou não? Para fazer um vaso não tem aquele assim. Você é um vaso, entenda isso. E Deus isso vai machucando. Igual ali, Pedro, ele negou Jesus. Ele foi passar ali por uma pressão. Foi passado por uma pressão, sim ou não? Vamos aqui, no Evangelho relatado por Lucas, capítulo 22, se eu não me engano, meus irmãos. Deixa eu ver, eu acho que é o 22. Você me ajuda aqui, guerreiro? Presta atenção, isso aqui foi uma pressão. Olha aqui no versículo 54. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. É quando você se senta na roda dos escarnecedores. Assim não é apenas estando dentro de igreja, assim não, meus irmãos. Às vezes você vai ser provado, vai passar por pressão fora da igreja, mais fora da igreja do que dentro da igreja. Assim, você vai passar pelo fogo. Deus está vendo, está te observando qual que vai ser a sua atitude. E olha aqui a atitude de Pedro, versículo 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. O erro de Pedro aqui, meu irmão, foi primeiro ele se assentar na roda dos escarnecedores.
você senta na roda dos escarnecedores, é visível e notório que, por exemplo, a maior chance de você sair da presença de Deus do que você ficar. Por isso que eu até citei lá o caso de Jonatas. Assim, que você tem que procurar pessoas, meu irmão, minha irmã, que está na presença de Deus, que está na presença de Deus. E olha aqui, quando veio a pressão, não, você é um deles, ele vai falar assim, não, eu não sou. Assim é quando você se assenta lá, você está batendo papo, às vezes ele não precisa nem falar, mas Deus lá de cima está falando, não, é um dos meus. Olha a atitude, olha o comportamento, sabe, olha, fazendo a mesma coisa que eles fazem. Meu nome não está sendo glorificado em nada, nem cita o meu nome. Às vezes quando cita, a pessoa olha assim, você falando de Cristo, você olha para você, rapaz, você olha para você, moça, aí vai buscar ele primeiro. Quando você encontrar, aí você entendeu? Deus fala assim, toma, você entendeu? Não está dando bom exemplo. Mas continuando aqui, olha lá, isso foi uma pressão. Versículo 57. Mas Pedro negava dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Isso é uma profecia, presta bem atenção. Jesus Cristo falou uma profecia para eles. Eu lanço uma profecia na sua vida também. Lanço. Do mesmo modo que Jesus Cristo falou assim, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. A profecia que eu lanço, qual tipo de crente você é? Qual tipo de crente você será? Lá na frente, meu irmão, se você for palha, você vai lembrar. Assim, Deus vai fazer você lembrar disso. Vai fazer, fala assim, olha, um dia o pastor pregou, e uma primeira pressãozinha ali, eu saí da presença de Deus. Se cumpriu, eu sou um palha. Ou Deus vai fazer você lembrar, olha, andou durante um tempo na minha vida, mas na segunda tempestade, nos meus caminhos, mas durante a segunda tempestade você caiu. A pessoa vai falar, meu, olha, se cumpriu o que o pastor falou. Eu fui um crente capim. Ou lá na frente a pessoa até andou. E às vezes está andando nas igrejas assim, mais madeira, não aguenta a pressão. Tem pessoas que não aguentam. Se um pastor não pode falar nada, para que eu estou aqui, minha gente? Se eu não posso chegar e falar, esse é o seu erro. O ruim das pessoas é não conhecer o erro. Fala, não. Mas aí eu lavo as minhas mãos. Mas o Espírito Santo vai lembrar dessa profecia. Vai falar assim, olha, eu fui madeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque do mesmo modo eu oro para Deus, pela vida de cada um, meus irmãos. Eu oro para Deus sempre, para Deus fortalecer vocês na fé. Sabe, a pessoa que fica pensando que eu fico orando, Deus abençoa nas coisas financeiras. Irmão, eu oro para Deus te fortalecer na fé. Sabe, te fortalecer na fé. Deus fortalece o irmão na fé. Eu sei que o que o Senhor tem na vida dele, né, vai acontecer. Mas fortalece. Abre o entendimento. Porque do mesmo modo que Jesus Cristo orou para Pedro, eu oro pela vida dos irmãos. Olha aqui, quer ver? No versículo 31, guerreiro, presta bem atenção. Ele vai dizer assim, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Assim eu falo também, meu irmão. Satanás pediu para te peneirar. Você crê nisso? Sim ou não? Pode falar para mim. Sim, eu creio. Fala também, pastor, também eu vou ser usado. Também vou ser usado. Satanás pediu para te peneirar também. Fala, pai. Satanás pediu para te peneirar também. Novidade, né, meus irmãos? Mas você tem orado para mim, para Deus me fortalecer na fé?
Com certeza. Eu tenho orado para Deus te fortalecer na fé, né? Porque aqui ele vai falar aqui, ó, olha aqui, ó, no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha aqui, ó. Quando a fé não desfaleceu, é quando o irmão ouve essas palavras e fala assim: pastor, estava afastado mesmo, fui palha, fui capim, fui madeira. Mas ó, do mesmo modo que depois Jesus Cristo apareceu para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? Ele declarou: eu amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Assim sou eu hoje, Pai. Assim sou eu hoje, pastor. Eu declaro assim: ó Deus, eis-me aqui, eu volto para o caminho do Senhor. Porque ó, a gente ora, meus irmãos, ora para Deus não deixar ninguém desfalecer na fé, mas vai depender de você também. Pedro, ele tomou uma atitude ali: eu vou apacentar as suas ovelhas. Ele reconheceu: olha, errei sim, passei por uma prova, mas a partir de hoje eu vou ser ouro. E é isso que ele está declarando em 1 Pedro. Vamos voltar aqui em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1. Estou finalizando. Então, meus irmãos, olha, guarda essa pregação no coração dos irmãos. O versículo 6 até o 7, fazendo favor, guerreiro. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ó, pergunta por irmão: que tipo de crente você vai ser? Palha, capim? Pode olhar para o irmão. Madeira, pedra preciosa, prata, ouro. Qual você vai ser? Ouro. E vocês vão ser o quê? Vocês vão ser o quê? Vão ser o quê, minha gente? Fala aí. Ouro. Posso falar algo aqui para vocês? Não vou falar não, deixa. Posso falar mesmo? Vou falar que vocês estão insistindo muito assim. Os irmãos não veem a cara de vocês, mas fala só. Isso somente o tempo vai dizer, meu irmão. Isso é ser sincero. Somente o tempo vai dizer. A gente quer ser ouro, mas somente o tempo vai dizer para você. Ó, vou finalizar em Lucas capítulo 14. E depois eu vou citar Provérbios. No versículo 25. A primeira guerra que você vai ter vai ser você mesmo. A pressão que você vai ter é com você mesmo. Olha aqui, ó. Versículo 25 vai dizer assim: Ora, ia com ele uma grande multidão. Então voltando-se disse: se alguém vier a mim e não se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e ainda também, vamos colocar o cachorrinho também, né, minha gente? Que hoje em dia o cachorrinho está em primeiro lugar na vida dos irmãos. E ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é levar a sua cruz, meu irmão? É a sua velha criatura. Essa é a sua cruz. Você morreu, você entendeu? Você tem que levar essa cruz. Essa cruz. Aquele antigo Fábio morreu. Esse tempo eu fiquei feliz. Uma irmã lá no Facebook
Ela falou assim: olha, quem te viu, quem te vê. Ela escreveu lá, numa pregação que eu fiz: só quem te conheceu, Fábio, sabe quem você era. Tem coisa que eu não falo aqui, senão o pessoal, não, pastor é. Mas ela pegou assim, isso que é interessante. Ela falou assim: olha, te vejo um homem de Deus. É a mudança que Deus fez na sua vida. Assim, mas para isso é necessário você desfazer mesmo a velha criatura, carregar a sua cruz. Olha aqui o que ele vai falar assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a vierem comecem a escarnecer dele. Então assim, qual de vós não calcula primeiro para ver se vai conseguir ir até o final, para depois outras pessoas ali não ficar zombando, falando assim: olha, estava na igreja, agora onde que está? Assim, namoro também, minha gente, namoro, pensa certinho se você vai conseguir até o final, para depois as pessoas estavam junto. Olha, casal bonito, olha agora, pensa certinho. Isso é guardar a palavra de Deus. Isso não é apenas servir Cristo, é viver a palavra de Deus. É viver a palavra de Deus. O irmão era mó alegre, né? Não, o irmão estava tendo a igreja com o irmão, né? Você vê, a pessoa falou que ele é violento para dedéu, né? Olha que pensa direito, mas para isso é necessário guardar, assim, carregar a cruz. Igual tem muitas pessoas, está dentro da igreja, mas dentro de casa é arrogante. Assim, está passando pela prova lá. Você, quem consegue entender? Você vai passar mais prova no seu dia a dia do que dentro da igreja. Você entendeu? Às vezes é dentro de casa, é no trabalho, você está passando pelo fogo ali. E vou só finalizar com uns exemplos aqui. Você vê que Jó passou pelo fogo, sim ou não, minha gente? E Deus não deu a vitória para ele. Ele não ficou mais valioso ali para Deus, sim ou não? Sim ou não? Para Deus, né? Não ficou mais valioso? Sadraque, Mesaque e Abednego passou pelo fogo, sim ou não? E não ficou mais valioso ali? Deus não honrou com eles ali? Assim é, meu irmão, olha, honra a Deus que Deus irá te honrar. Às vezes não fica honrando o homem não, honra a Deus que Deus irá te honrar. Às vezes você honra as pessoas terrenas, elas não vão te honrar. Quando você morrer, elas vão colocar outro no seu lugar. O máximo que vão fazer é colocar uma mensagem: meus pêsames, e vida seguiu. Você entendeu? E vida seguiu, né? Então assim, honra a Deus. Provérbios capítulo 17, finaliza aqui, prometo. O versículo é o 3. Eu vou ler aqui porque minha letra só eu que entendo mesmo. Provérbios capítulo 17, versículo 3. O ouro e a prata são provadas pelo fogo, e é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Mas ele está falando assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo. Isso é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. E aí? E aí? Amém? Então vamos buscar ser ouro. Amém? Isso a gente só vai reconhecer com o tempo. Falar igual Paulo, lá no final. Paulo, meus irmãos, ele levou porrada demais. Posso mais um versículo aqui para finalizar? Então, vamos aqui em 2 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, perdão. Isso é passar pelo fogo. Olha aqui, guerreiro, você me ajuda no versículo 23. Você tem água aqui? Quiser, eu vou pegar para você. Você quer? Tem água? Está aqui para você serve também, guerreiro. A pastor quer uma aguinha. Versículo 23. Eles são servos de Cristo
Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muito mais vezes estive em perigo de morte. Pode ler o versículo. Olha aqui, ó. Paulo ele passou pelo fogo. No versículo 24. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos, e inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Mas ele não largou Cristo Jesus. Ele passou pela prova, ele passou pelo fogo. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer para Timóteo: eu combati um bom combate, encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Amém? Então esta é a palavra para o irmão e para a irmã e para mim também. Amém, meus irmãos? Com o tempo vocês vão ver o que eu sou também. Se eu sou padre, se eu sou fogo. Amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra. Amém. Vamos louvar um louvor assim para Deus fortalecer assim os irmãos. E já estamos finalizando, meus irmãos. Eu terminando a reunião aqui, eu ainda vou lá para Santo André, para Mauá. Depois eu volto. Meus irmãos. Eu aconselho os irmãos não ficar debatendo, meus irmãos. Sabe, se a pessoa quer votar no Lula, deixa votar no Lula. Sabe, é questão de respeitar, né, assim, votos. Você entendeu? É questão de respeitar ali. Eu vejo pessoas sendo destruídas, famílias sendo destruídas por conta, você entendeu? Assim, meu voto, né, é Bolsonaro, mas da mesma maneira eu quero o respeito. É minha decisão, é minha escolha. Você entendeu? Assim, do mesmo modo, por exemplo, respeita a outra pessoa lá que está com outro pensamento que não é o seu. Sabe, se por exemplo a mídia assim não convenceu essa pessoa das coisas que o Lula fez, você vai convencer, você vai arrumar dor de cabeça, briga. Às vezes é arriscado até levar uma facada, olha a faca. E eu não lembro agora. Você entendeu? Não, assim não perde tempo com isso não. Às vezes a pessoa fica discutindo por eleição, por causa de time, não. Assim, voto seu. Você pode ter certeza que Deus vai colocar aquele que ele escolheu lá. Mas assim, não fica convencendo a outra pessoa. Não, é chato, não é? Eu acho chato. Não é? As pessoas querem convencer, não, é chato. Assim, eu vejo pessoas, famílias sendo estragadas por conta de besteirinha. Amém? Então, eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança.
Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-lhe o beber. Vou dar minha parte que me cabe na herança. Eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, e tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor. Deus, meus irmãos. Meus irmãos, o irmão que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, erga aos céus. Estamos com o propósito de comprar a televisão, né? Estamos em oração também. E eu creio, meu irmão, que o ano ainda não terminou, né? E Deus tem grandes coisas ainda esse ano na vida do irmão, na vida da irmã. Muitas coisas podem acontecer, né? Já vi um time de futebol faltando 2 minutinhos ali, virar o jogo e ganhar. Assim também é. Às vezes no último segundo lá, você fala, meu, já era, vai. Aí Deus fala assim, ó, toma, né? Então, confio em Deus. Eu já até vejo a televisão aqui, sempre eu olho assim e falo, meu, cadê o controle? Eu estou procurando o controle, né? Então, Deus é maravilhoso. Amém? O irmão e a irmã que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, quer usar a maquininha está com a nossa irmã Simone. Lembrando, meus irmãos, que agora temos uma conta da igreja de Atos. E o irmão e a irmã que deseja fazer o Pix, pode usar o CNPJ da igreja, amém? Assim, quem quiser continuar fazendo lá no número do meu celular, pode estar fazendo, mas às vezes você olha lá que às vezes vai estar mudado, já com o nome da igreja de Atos, porque eu pedi a transferência para colocar o número do meu celular também na conta da igreja de Atos. Mas se o irmão continuar depositar e aparecer lá, Fábio Anastácio, pode depositar que depois eu faço a transferência. Mas logo vai ter essa mudança. Ela falou que é questão de alguns dias para fazer essa transferência, mas eu já pedi. Amém? Então agradeço ao nosso Deus, você que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta. Agradeço ao nosso Pai, Papai amado, vivo, santo, fiel. Eu oro, Pai, pela vida de cada dizimista, de cada ofertante. Deus Todo-Poderoso, é visível e notório que o Senhor tem abençoado. Por isso nós te agradecemos pelas bênçãos e te agradecemos, Pai,
pelas bênçãos que o Senhor irá também nos dar diariamente. Deus Todo-Poderoso, eu peço para o Senhor abençoar mais e mais e mais o irmão e a irmã em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Deus vivo, santo, fiel, o irmão que tem o seu comércio, a sua empresa, que venha haver um crescimento maior. Deus Todo-Poderoso, o irmão e a irmã que é assalariado, em nome do Senhor Jesus, que haja um crescimento também maior ali. Em nome do Senhor Jesus, se não tem como teu servo, tua serva crescer mais nessa empresa, abre outras portas, Deus vivo, santo, fiel. Te apresento a causa de cada um, Deus Todo-Poderoso, ó Deus vivo, santo, fiel. Eu libero uma palavra essa semana, não a outra semana, essa semana, você terá um sinal de Deus, terá a resposta do nosso Deus vivo, santo, fiel. Em nome do Senhor Jesus, te apresento, Deus vivo, santo, fiel, a vida dos irmãos que entraram nesse propósito. Se o benefício sair, a causa na justiça, até mesmo a aposentadoria, ó Deus Todo-Poderoso, até mesmo vendendo um apartamento, um terreno, uma casa, um carro, iria comprar essa televisão, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Nada é impossível para o Senhor, Deus vivo, santo, fiel, e é tudo para a tua glória. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, que venha sair, Pai, em nome do Senhor Jesus, essa aposentadoria, oh Deus Todo-Poderoso, esse processo aí, dando a vitória para o teu servo, para a tua serva, que venham vender esse apartamento, esse terreno, esse carro, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem for entregar pode colocar na arca. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra